Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Espero que você esteja aproveitando muito, estudando bastante, se preparando, que não tenha dúvidas que lá na frente as avaliações vão vir, suas provas, vestibulares e Enem. Tudo isso vai ser muito importante aí para você, correto? Então aproveita. Só vou dar uma dica para você, às vezes você tem dificuldade de compreender alguma aula ou coisa parecida, dá uma olhada aí no canalzinho do YouTube, você vai ver que existe uma playlist, qualquer coisa. Volta na aula onde você não pegou, reveja essa aula. Isso é muito legal também para fazer uma revisão, por assim dizer, tá? Então o que nós encontramos? Hoje nós vamos falar de um ponto que é um ponto essencial hoje na discussão da mídia. Logo, isso se reflete direto no que pode aparecer lá na tua prova e assim por diante. Então nós vamos falar aí a respeito de algumas questões ambientais no Brasil. Não preciso nem chamar a sua atenção, né? Isso são questões ambientais que elas estão diretamente relacionadas à nossa realidade, mas também à realidade de diversos outros povos, diversos outros países ao redor do planeta aí. Então o que você precisa entender, o que você precisa ter muito claro? É o seguinte, qual é a origem, por que acontece esse problema ambiental, que são os mais variados? E além disso, nós acabamos tendo aí que nós devemos ter também uma ideia muito clara, quais são as consequências e possíveis soluções de tudo isso. Bora lá ver como é que isso aí funciona? Então o primeiro problema que nós temos hoje, ele é um problema muito significativo aí, que é essa questão relativa aos chamados resíduos sólidos. Então você pode ver principalmente aí essa imagem de um lixão, né? É o lixo, mas não é apenas exclusivamente essa ideia que a gente tem de lixo doméstico, né? O lixo industrial, por exemplo, ele também é produzido em escalas gigantescas e entra tudo nesse pacote aí que são chamados de resíduos sólidos. Então, nós vivemos em um momento da história da humanidade, meu querido aluno, minha querida aluna, que nunca se produziu uma quantidade tão grande desses resíduos, tão grande desse lixo, né? Por que aconteceu isso? Por que chegamos nesse momento, né? Está diretamente relacionado com a forma do nosso sistema econômico, como é que ele trata de se organizar. Sabemos que nós vivemos num capitalismo e o capitalismo ele vive sempre desesperadamente atrás de lucro, não é mesmo? E aonde que se realiza o lucro? No consumo. Então, nós vivemos, por exemplo, dentro de um grande mecanismo aí, onde nós acabamos sendo instruídos e levados a nós consumirmos em grande quantidade, né? E é claro que como nós estamos consumindo esses produtos industrializados, o que acaba acontecendo com ele? Ele acaba gerando essa quantidade muito grande de resíduos. É característico disso. É só você imaginar, por exemplo, uma sociedade que ela acaba consumindo uma quantidade grande de produtos industrializados, sem sombra de dúvidas, ela vai produzir uma quantidade muito maior de resíduos sólidos que uma sociedade não tanto de consumo de industrializado. Você pode tratar de fazer o quê? Pensa assim, você quer tomar um suco de laranja, você pega a laranja e faz sua laranja, vai sobrar o quê? Um resíduo sólido, que é o lixo orgânico, o bagaço, a casca da laranja. Isso aí se decompõe rapidamente na natureza. Só que a sociedade mais rica e desenvolvida, o cara não tem esse hábito de fazer o suco de laranja dele. Todo mundo já viu aquele filme americano que o cara compra um tonel desse tamanho de suco de laranja. O que acontece nesse processo todo? Então existe uma indústria que faz isso. A indústria, para fazer isso, o que acontece com ela? Ela vai gerar também a casca e o bagaço da laranja, como se você fizesse em casa. Mas só que diferentemente de você fazer em casa e comprar isso pronto, o que vai acontecer? Você tem uma embalagem que vem em todo esse suco. Ah, e essa embalagem, o que nós vamos fazer? Pode ter certeza que está aí um monte de embalagem que teve mais ou menos esta mesma origem. Então você entendeu a diferença? Né? Entendeu como é que isso funciona? Nós vivemos, então, nesse momento histórico, onde esse consumo de bens industrializados é uma coisa assustadora e a principal consequência está aí. Simples e fácil de ver isso, tá? Mas, por outro lado,
isso apresenta uma solução? É possível até nós termos uma solução. É claro que a principal solução é a diminuição desse consumo e principalmente desses produtos que geram muitos resíduos, né? Mas existe solução mais simples, porque se nós diminuímos aquele consumo, acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que existe uma crise econômica, que não é bom para ninguém. Mas maior parte, se não quase que a totalidade desses resíduos sólidos, eles acabam apresentando o quê? Eles são resíduos aí que eles podem ser reutilizados, reciclados e assim por diante. Só que para isso ocorra, nós temos que lá dentro da nossa casa, quando nós consumimos, criar um hábito de fazer a separação disso. Tipo mais simples de separação. Seria o quê? O orgânico e o inorgânico. O resto de alimentos, por exemplo, o plástico, o metal, o papel e assim por diante e outro recipiente. Mas mesmo esse inorgânico, se nós já tirarmos separado da nossa casa, o problema está quase resolvido. Mas a tendência natural das pessoas qual é? Pega o lixo, pum, joga num pacote só. Graças a Deus que eu me livrei, como eu sou porcão, né? Então o que nós acabamos encontrando? E por que não fazem essas reciclagens lá? Porque o custo, devido ao grande volume disso, é um custo que não compensa financeiramente. Então a tendência natural é os governos locais, geralmente as prefeituras, criarem gigantescas áreas onde nós vamos depositar esse lixo aí. Esses são os chamados lixões. Isso aqui é uma fedentina, muito animal, rato, pássaro que transmite energia, somado ao fato que ainda nós temos a produção de um líquido daí chamado de chorume, que vai atingir lá o lençol freático, poluindo também, né? Então essa é uma solução que nós podemos dizer assim, que ela é uma solução simples, mas que nós precisamos mudar os nossos hábitos. E também existe a participação do governo, do estado, do município, fazer uma coleta selecionada desses recicláveis, porque não adianta se separar e acabar indo tudo para o mesmo lugar. Outro problema grande que nós temos aí nas cidades, principalmente diz respeito à poluição atmosférica, né? Então, a cidade é o centro da emissão de uma quantidade de gases extremamente grandes que atingem essa atmosfera aí. O que nós acabamos encontrando? Por que vem isso? Isso vem da atividade industrial que consome energia, né? Vem muitas vezes do consumo doméstico em pequeníssima quantidade. Mas o principal responsável por tudo isso é, sem sombra de dúvidas, a grande frota de automóveis que nós temos hoje no planeta. Por quê? E nas cidades e no Brasil também. Mais uma vez, uma questão cultural. O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que nós criamos o hábito. É uma característica cultural do nosso tempo. O transporte individual. Então, se você parar numa grande cidade a qualquer hora do dia, você vai ver a quantidade de pessoas que está tratando de fazer o quê? Sozinha dentro de um carro. Isso é uma emissão de poluentes, que é uma coisa assustadora. Solução para isso? A solução para isso é você adotar transporte coletivo. Só que daí nós caímos naquela coisa assim. Isso não é também uma coisa típica do Brasil, né? O transporte coletivo, ele acaba se apresentando de que forma? Ele é muito caro e desconfortável, certo? Então as pessoas querem um certo conforto e aquelas que têm uma possibilidade de se locomover de carro vão fazer a opção por isso, né? Só que essa grande quantidade de poluição que é emitida todo santo dia, tá aí uma foto da cidade de São Paulo, né, com essa poluição toda concentrada lá no fundo, ela traz problemas muito graves. Começa com problemas de saúde direto para as pessoas. Na região mais centro-sul do Brasil, e no sul isso é muito comum, onde nós temos um inverno mais rigoroso, é muito comum das pessoas que vivem nas cidades durante o inverno, muitas delas terem problemas relacionados com o sistema respiratório, rinite e assim por diante, né? Bronquite, que pega principalmente pesado nas crianças aí. Isso aqui, por exemplo, pode gerar uma inversão térmica, né? Que principalmente no inverno vai possibilitar ou dificultar a dispersão disso para a atmosfera. Então a poluição ela pode criar uma chuva ácida, que também traz consequências a longo prazo, mas essas consequências existem sem sombra de dúvidas. Além disso, ainda nós temos uma realidade brasileira que está diretamente relacionada aí com o chamado mau uso do solo.
O Brasil tem uma coisa interessante, como nós pensamos historicamente, a questão do nosso solo. O que seria essa questão interessante? Você sabe, eu já repeti muitas vezes aí, que nós somos um país que tem uma imensidão territorial muito significativa. E junto com essa imensidão territorial, nós temos também uma quantidade muito grande, uma disponibilidade muito grande de solos férteis, né? Solos de boa qualidade, e ainda eles tratam de fazer o quê? Me desculpe. Ser reforçada essa qualidade pela questão climática. Tá? Então, com exceção do sertão nordestino, os demais climas brasileiros, eles apresentam um clima aí muito favorável a essa prática. Então, o que nós fizemos? Nós nunca valorizamos esse solo brasileiro. De que forma que nós nunca valorizamos isso? Você vai lá, abre uma fronteira agrícola, o agricultor faz isso. E ele começa a fazer a produção. Só que, digamos assim, o solo tem um certo limite. A partir da forma que você usa, vai chegar um determinado momento que nós acabamos encontrando o quê? Ele vai diminuir muito significativamente a sua fertilidade e, por consequência, a sua produtividade. O que é comum ser feito nessa hora e acontece em outros países aí, né? Você tem que fazer a manutenção do solo, né? Para manter essa produtividade e sua fertilidade. Só que no Brasil o negócio não funciona assim. Automaticamente as pessoas tratam de fazer o quê? Deixa o solo para trás, que ele já está apresentando baixa fertilidade, ele é um solo degradado, e nós vamos avançando, geralmente sobre aquelas regiões ainda não exploradas. E talvez o cerrado brasileiro ele seja um exemplo, e um exemplo muito grande disso. Mas esse chamado mau uso do solo, ele não se restringe apenas e exclusivamente aí a você abandonar e buscar novas áreas, né? Nós encontramos, por exemplo, que a erosão é uma outra realidade brasileira de forte degradação dos nossos solos, onde nós acabamos encontrando o seguinte: você, para utilizar o solo, que ele pelo menos diminua, né, essa quantidade de erosão, que é muito grande, você deve fazer um planejamento do uso do solo. Só que esse planejamento, muitas vezes, você tem que fazer o quê? Contratar um profissional encarece. Não. A gente vai pura e simplesmente desmatando e plantando, e a erosão acontece até o empobrecimento do solo. E isso não é só ou termina aí. Nós temos outros processos acontecendo hoje no Brasil que são muito significativos. Por exemplo, a desertificação dos solos. O que seria essa desertificação do solo? A desertificação do solo, hoje os estudos mostram que ele tem uma relação direta basicamente com duas coisas. O aumento da temperatura global, né? Mas também existe uma ação direta do homem através do desmatamento. O que nós acabamos encontrando aí é que muitas vezes o desmatamento ele leva ao quê? Retirada dessa vegetação natural. E essa vegetação natural, ela tem uma característica, ela tem uma importância muito grande. É uma coisa que eu sempre digo, vegetação natural funciona basicamente como uma esponja, que ela retém uma quantidade muito significativa de umidade, principalmente aquela umidade que tem origem na chuva. Choveu, né? Parte da água infiltra, parte fica lá na vegetação. Se você retirar essa vegetação, o que nós acabamos tendo? Nós vamos acabar tendo justamente que a água vai escoar superficialmente, vai até o rio e não infiltra no solo. A tendência natural é esse processo de desertificação. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.